Bom dia, alunos do 7º M1 e M2. Eu vou postar para vocês o conteúdo da nossa aula do Zoom, do dia 20 de maio, que foi a correção do exercício que eu passei para vocês sobre o tipo de sujeito. É sempre importante participar da nossa aula, porque lá vocês podem tirar dúvidas ao vivo, conversam com os colegas, é sempre um momento de descontração, tá? Mas a gente super compreende, né? Quando acontecem problemas técnicos, como na nossa penúltima aula, que a energia da minha casa caiu e eu fiquei sem comunicação com vocês, né? A internet do 4G não segurou a onda, mas acontece, tá bom? Então eu vou postar a correção dessa atividade e vamos lá. Tipos de sujeito. Estou no módulo 2, página 29 e 30, que foi o que eu passei para vocês. Tipos de sujeito. Leia a sinopse de um livro de poemas visuais. Não é por acaso que Sérgio Caparelli tornou-se um dos principais nomes da poesia infantil contemporânea. Seu trabalho poético não parou na forma tradicional de poetar. O livro Poesia Visual, que reúne 28 poemas construídos por Caparelli e tem um projeto gráfico e capa da designer Ana Cláudia Gruzlensky, é um livro diferente. Nele, o poeta rompe com a estrutura tradicional das formas poéticas, versos, rimas, ritmo, exploração sonora, e procura a distribuição das palavras no espaço da folha, os recursos visuais e gráficos. Uma fusão de signo linguístico e imagem que comunica não só pelo que se lê, mas principalmente pelo que se vê. Fumaça de palavras, flores de palavras, sapato de palavras, roupas na corda, jockeys, tabuleiros de palavras, peixes, borboletas ou borboletas de palavras, imagens de palavras, palavras-imagens que desacomodam o leitor e o convidam a construir novos sentidos, criativamente a partir do que lê vendo ou do que vê lendo. Letra A. O que o autor do texto quis expressar quando afirma que Sérgio Caparelli não parou na forma tradicional de poetar? Aqui, o autor do texto quis dizer que, além de escrever poemas tradicionais, que são aqueles com estrofes, versos, rimas, o autor Sérgio Caparelli também fez novos tipos de poemas, que são esses poemas visuais e concretos. Um deles foi esse que nós trabalhamos, né, na última atividade, que chama Água, do Léo Cunha. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que, além de trabalhar esses poemas tradicionais, ele também trabalhou novos tipos de poemas, como os poemas concretos e visuais. Letra B. Qual é o sujeito das formas verbais? Tornou-se, desacomodam e convidam. Vamos voltar ao texto? Lá no texto tá assim: não é por acaso que Sérgio Caparelli tornou-se um dos principais nomes da poesia infantil contemporânea. Tornou-se. Vamos perguntar para o verbo para descobrir quem é meu sujeito? Quem tornou-se um dos principais nomes da poesia infantil contemporânea? Sérgio Caparelli. Portanto, Sérgio Caparelli é o meu sujeito. Agora, dos verbos desacomodam e convidam, que está lá no finalzinho do meu texto. Fumaça de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas na corda, jockeys, tabuleiros, peixes, borboletas ou borboletas de palavras, imagens de palavras, palavras, imagens que desacomodam o leitor e o convidam a construir novos sentidos. Quem desacomoda e quem convida? Todos esses elementos que foram colocados no início da frase. Fumaça de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas na corda, jockeys, tabuleiros de palavras. Tudo isso, todos esses elementos que foram colocados antes, são o meu sujeito. Ou seja, eu tenho vários sujeitos, né? Eu tenho aí um sujeito que a gente chama de sujeito composto, ao contrário do verbo tornou-se, que eu tenho um sujeito simples, porque eu tenho um só. Vamos lá? Sublinhe no texto o núcleo desses sujeitos. Gente, núcleo é aquilo que é mais importante. Por exemplo, Sérgio Caparelli é importante, porque é o nome dele, né? Agora, embaixo, nessa segunda frase, que tem os verbos desacomodam e convidam, eu tenho fumaça de palavras. Qual que é o núcleo desse sujeito? Fumaça, porque o de palavras está caracterizando essa fumaça. Flores de palavras. Qual que é o núcleo? Flores.
né? Porque de palavras está caracterizando flores. Então, eu tenho fumaça, flores, sapatos, roupas, jóqueis, tabuleiros, peixes, borboletas, imagens e palavras imagens. Tudo isso, todos esses que eu citei, são os núcleos dos meus sujeitos dessa segunda oração, certo? C. Assinale a alternativa correta quanto ao sujeito das formas verbais. Tornou-se, desacomodam e convidam. Tornou-se apresenta um sujeito simples, por ter apenas um núcleo, e desacomodam e convidam apresentam um sujeito composto, por terem mais de um núcleo. Ou tornou-se apresenta um sujeito composto, por ter mais de um núcleo, e desacomodam e convidam apresentam um sujeito simples, por terem apenas um núcleo. É óbvio que é a primeira opção, né, galerinha? Tornou-se só tem um núcleo, que é Sérgio Caparelli. Ou seja, o meu sujeito é um sujeito simples. Ele está indicado no texto e ele é único, então ele é um sujeito simples. Nos verbos desacomodam e convidam, eu tenho um sujeito composto, porque eu tenho 2 ou mais núcleos, né? Então, eles estão expressos na minha frase e são vários. Então, eu chamo eles de composto. Vou dar um outro exemplo. Eu e Caroline vamos ao teatro. Eu e Caroline, nós temos 2 núcleos. Eu, Caroline. Então, 2 ou mais núcleos, o meu sujeito se torna um sujeito composto, tá bom? Aí tem a explicaçãozinha ali em cima na página 30. Quando o sujeito é explícito, ou seja, ele está lá na oração e possui um único núcleo, a gente chama de sujeito simples. Já quando é explícito e apresenta mais de um núcleo, é chamado de sujeito composto. Explícito, gente, é porque ele tá lá. A gente tá vendo ele lá, tá bom? Então, a gente aprendeu sobre sujeito simples e sujeito composto. Agora, a gente vai ver sobre sujeitos que não aparecem, que não estão explícitos e como que a gente classifica, tá bom? 2. Leia a seguir a tirinha do personagem Seninha. Vai pra escola? Quer uma carona? Adoro essas mochilas carrinhos. De que forma a quebra de expectativa entre o primeiro e o segundo quadrinhos contribui para o humor da tira? Por que essa tira ela é engraçadinha? Quando o Seninha pergunta para a colega se ela vai para a escola e se ela quer uma carona, subentende-se que ele vai dar uma carona de carro, né? Ou de bicicleta, ou em algum veículo que seja mais rápido. E aí o segundo quadrinho quebra essa expectativa do que a gente está esperando e demonstra que, na verdade, a carona é para a mochila e não para a menina. Então, essa é a graça, esse é o humor dessa tirinha. B. Que tipo de linguagem foi empregada nessa tirinha? Eu tenho 2 tipos de linguagem nessa tirinha. Eu tenho uma linguagem verbal, que são as palavras que estão escritas nos balões, e eu tenho a linguagem não verbal, que são os desenhos, certo? Letra C. Quem que é o sujeito da forma verbal adoro no segundo quadrinho? Observem aqui que adoro não tem um sujeito explícito. Ele diz, adoro essas mochilas carrinhos. Quem que é o sujeito desse adoro, desse verbo adoro? Seria eu, né? Se ele dissesse eu adoro essas mochilas carrinhos, seria a mesma coisa, só que ele não disse. Ou seja, o sujeito está implícito no verbo. Cada verbo tem a sua conjugação verbal. Então, esse verbo, ele indica para mim quem é o meu sujeito. Nesse sujeito do verbo adoro, quem é? Eu. Como é que eu sei disso? Por conta da desinência do verbo. Por causa da conjugação que aquele verbo tem. Tá bom? Aí, então, qual que é o sujeito da forma verbal adoro no segundo quadrinho? Eu. D. No segundo balão de fala, o sujeito não aparece de forma explícita, ou seja, ele não está escrito, mas você sabe quem é. Como é que a gente pode identificar? A partir da conjugação verbal ou da desinência do verbo, tá? Quando o sujeito não está explícito na oração, mas ele pode ser identificado pela desinência do verbo, ou seja, pela conjugação verbal, ele recebe o nome de sujeito desinencial ou sujeito oculto, tá bom? Sujeito desinencial é porque a gente identifica a partir da desinência do verbo, mas ele também pode ser chamado de sujeito oculto. O sujeito desinencial é um recurso empregado para evitar a repetição de sujeitos explícitos, tornando a leitura menos cansativa e mais dinâmica.
Mais pra frente, ali na página 31, embora não tenha nenhuma atividade lá, tem uma outra explicação de dois tipos de sujeito, que é o sujeito indeterminado, que é aquele que a gente não consegue determinar, e quando uma oração não tem sujeito. Não tem sujeito para aquela oração. Vamos ler? Além do sujeito simples, composto e desinencial, há outros tipos de sujeito. Veja abaixo. Letra A. Precisa-se de costureira. Gente, precisa-se de costureira. Eu sei, a minha oração, o meu verbo, tem desinência que mostra quem que é esse sujeito? Quem que está precisando de costureira? Não, então aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Na letra B. No início do ano, choveu muito. Choveu indica uma expressão do tempo. Mas tem sujeito? Não tem sujeito. Então, aqui é uma oração sem sujeito. E na letra C, há ótimos poetas brasileiros, indicando que existem ótimos poetas brasileiros. Nesse caso de existir, de haver, existe um sujeito? Não, também é uma oração sem sujeito. Olha lá, na oração A, não é possível identificar quem precisa de costureira, porque o emprego do verbo nessa conjugação precisa-se dá a ideia de impessoalidade, ou seja, não expressa marca de pessoa. Nas orações B e C, entretanto, a declaração expressa pelo predicado não pode ser atribuída a nenhum ser. Quando o sujeito não aparece expresso na oração e não pode ser identificado, ele recebe o nome de sujeito indeterminado. Quando o predicado não é atribuído a um sujeito, a oração é denominada oração sem sujeito. Agora que vocês já entenderam o que é um sujeito simples, composto, um sujeito desinencial, um sujeito indeterminado e uma oração sem sujeito, vamos fazer outra atividade em folha, que eu vou postar no Google Sala de Aula, pra gente fixar esse conteúdo, tá bom? Beijinho e até a próxima!